Testando. Conexão, vamos ver se entra. Vou colocar aqui. Só colocando aqui os comentários. Prontinho, só fixar aqui o comentário. Olá, boa tarde. Tô vendo que vocês estão entrando. Hoje é um dia muito especial para mim, né? Porque vou falar um pouco sobre a minha exposição Costurando Histórias. E acredito que todos que estão entrando aqui me conhecem, mas falar um pouquinho, né? Eu sou arquiteta e urbanista de formação pelo UFC em 2001, final de 2001. E sou artista plástica também e trabalho com parte de curadoria de exposições de arte também. E essa exposição, na verdade, é um projeto do SESC e da Fé Comércio. Eu sou artista cadastrada pelo SESC e nesse momento de isolamento social eles me convidaram para fazer essa exposição virtual e foi um desafio, né? Porque quando a gente é acostumado com o presencial, né, acostumado com esse contato com o público e de repente você fazer uma exposição em que você não vai ter esse olhar, né, ter essa troca, é sempre um grande desafio, mas eu vou explicar depois um pouquinho sobre o processo, como é que foi tudo direitinho. E essa live eu vou dividi-la com a Veridiana Brasileiro, que é a minha curadora, né, ela que fez a curadoria da exposição Arte Têxtil, que aconteceu no MAUC, e Costurando Histórias lá no Museu da Indústria, que eu vou conversar também depois um pouquinho. Apresentar aqui a Veridiana antes de chamá-la, eu já vi que ela chegou aqui, que ela está aqui com a gente. A Veridiana é médica, tá? Amante das artes, ela é colecionadora, ela tem uma coleção belíssima, né, em que eu partilho com ela as curadorias, eu partilho com ela toda a parte de expografia, enfim, das montagens das exposições, que é uma coleção de mais de 600 releituras, né, em um recorte riquíssimo da produção artística cearense. Porém, são obras, né, que têm nacionais e internacionais também. Eu vou chamar aqui a Veridiana para que ela fale um pouco mais, tá? E a gente começa essa conversa e agradeço todos que estão aqui entrando e acompanhando a gente. Vou só tentar conectar a Veridiana. Pronto. De qualquer maneira, só uma questão. Oi, Veridiana, tudo Oi, bem? tudo Vai bem? ser difícil te chamar de Veridiano, vou te chamar de Veri, viu? Tá. Eu lhe apresentei, mas queria que você complementasse também, falasse um pouquinho mais, né, sobre a Veridiana Curadora, né? Muitos conhecem como Veridiana Médica. Na verdade, essa titulação é uma titulação assim que muito me honra, mas até eu tenho a humildade de dizer que eu a tomo com muito prazer, mas eu diria que eu faço curadoria afetiva, né? Eu sou, na verdade, uma apreciadora das artes, sou colecionadora desde a infância, a partir do momento que eu me interessei pela arte. Eu comecei a colecionar arte há algo em torno de 12, 13 anos, e o olhar ele vai ficando treinado, você vai criando uma intimidade. Eu vejo muitas exposições, eu vejo muita arte em livros, na internet, convivo com muitos artistas, então a gente acaba desenvolvendo, às vezes, assim, a vontade de imaginar como que seria aquela exposição daquelas obras. Eu acho que foi uma realização para mim, né, de poder dizer que fiz sua curadoria, e foi uma curadoria muito afetiva, por admirar o seu trabalho, né? Esse trabalho das curadorias, ele vem sendo executado também com você na exposição das Mona Lisas, né? Já vamos com 19 exposições, Sim. onde a gente faz esse trabalho com todo o acervo, né, das Mona Lisas. Mas o trabalho de curadoria da sua exposição,
Ele, na verdade, ele começou realmente com o olhar da apreciadora, né? Da colecionadora, que ele coleciona também. Será que tá falhando? Você tá. A sua Será que tá. imagem, a sua imagem está um pouco tremida. Eu acredito que a minha esteja ok, pelo menos para mim, tá? Não sei se alguém pode falar aqui. Mas a sua está um pouquinho e o som também está um pouquinho tremido. Mas vamos Eu não fiz nada, continuar. melhorou? Pronto. Pronto, vamos continuando. Em julho de 2019, quando você recebeu um convite do Malc para fazer uma exposição, você tinha uma produção muito grande, né? A Andrea faz assim, arte o tempo inteiro, o dia todo, então ela produz muito, né? E quando o Malc a convidou, ela ficou em dúvida sobre o que ela deveria levar. E aí foi quando eu olhei para os trabalhos que já estavam prontos e observei que o texto ele está sempre presente no trabalho dela, né? Seja através de um bordado, seja através da experimentação que ela tem em busca de materiais que não são normalmente usados como suporte para a arte. Então, aquilo me chamou a atenção e eu comecei a fazer um recorte dessa produção dela, separei e falei, olha, você é um artista têxtil. Até aquele momento, eu acho que não tinha vestido assim a roupa da artista têxtil, mas Com quando certeza a gente, não. pois é, quando a gente parou e olhou, a gente observou que era uma coisa tão inerente, tão do inconsciente, que de alguma maneira ela colocava o têxtil em seus trabalhos, Veri, as pessoas né? estão comentando que tá só com áudio. Vocês estão só com ouvindo áudio. De repente, se eu. Oi? O que eu devo fazer? Eu saio e entro? Não, eu estou lhe vendo perfeitamente. Eu não sei se as pessoas estão lhe vendo, mas eu estou vendo o áudio, e estou lhe vendo perfeitamente. Né? Vamos tentar, se alguém responder alguma coisa em relação à imagem, ao áudio, a gente vê o que é que faz, tá bom? Eu vou só aproveitar, né, para dizer que foi extremamente importante, né, seu olhar, porque quando o Mal que fez o convite para a exposição foi assim, você tem, acho que 20 dias, nem 20 dias para entrar no Mal, que tinha que estar com as obras prontas, então todos estavam prontos, e aí quando eu me deparei com a minha produção, eu não sabia por onde começar. E aí você olhou e disse, o que tem em comum, né? Você teve a sensibilidade de ser o têxtil, né? Dentro desses meus processos de experimentações. Na verdade, eu trabalho com têxtil desde 2017, né? Quando eu comecei com o bordado. Eu vou falar um pouco sobre esse processo do bordado quando eu responder uma pergunta que a Jacinto me mandou anteriormente, mas em 2017 eu apresentei no Salão de Abril, sequestrado, realmente eu expus, acho que a primeira vez, a obra têxtil, né? Mas você ter esse recorte, esse seu olhar foi fantástico para mim, tá? Outra coisa, assim, a minha exposição Costurando Histórias, pegando um pouco do que você falou da arte têxtil, eu tinha apresentado um projeto lá no Museu da Indústria para o arte têxtil, só que foi um processo que acabou demorando um pouco, e quando eu tive a primeira reunião, que foi em julho, eu já havia apresentado o arte têxtil lá no MAUC, né? E foi justamente quando eu tinha que ter outro projeto, né? E eu tinha o projeto da Costurando Histórias. Projeto. Tudo em projeto, né? Ou seja, processo criativo todo fechado, mas não tinha nenhuma obra executada. E aí foi quando ficou marcado para setembro a abertura da exposição. E aí que entra, né, o meu fazer texto dentro da tecelagem, que quando foi no dia 7 de agosto, eu fui revisitar essas datas, né, para poder
trazer essas datas para vocês, mas dia 7 de agosto eu tive minha primeira aula de 2019, minha primeira aula de tecelagem manual com meu mestre Alexandre Berti aqui em Fortaleza, na Casa Bendita. E Está presente aqui na está live. presente, né? Ele deu um nó na minha cabeça, literalmente, porque eu já estava em processo de confecção das obras lá no Museu da Indústria, e de repente quando eu peguei a primeira vez no TA, eu disse, eu não quero nenhum tecido pronto, eu quero fazer meus tecidos, eu quero fazer minha tecelagem. E isso, a primeira aula foi 7 de agosto, eu saí do curso dizendo, eu preciso do meu TA, preciso do meu TA, saí da Casa Bendita com o TA debaixo do braço, literalmente, e comecei a produção. E no dia 17 de setembro, um mês e 10 dias depois, foi a abertura do Costurando Histórias. Só que detalhe que a gente abriu também a maior exposição das Mona Lisas, né, que são 276 obras em exposição lá no Museu da Indústria, e montamos as duas exposições ao mesmo tempo. Então, assim, enquanto montava as Mona Lisas, entre um intervalo e outro, eu estava bordando e costurando e contando as minhas histórias, mas eu precisava colocar isso para fora, eu precisava fazer essas obras, né? Então não tinha como ser de outra maneira. Eu sei que eu dormi, acho que foi o período que eu dormi menos, né? Eu não sei, acho que minhas olheiras aumentaram nesse período, mas foi muito importante. A Melissa está colocando uma coisa que é verdade, já estava guardado Sim. dentro de mim, estava assim, Mel. Eu precisava realmente só ter ah, esse momento de colocar realmente em execução, né? A Camila está colocando uma questão aqui que ela teve a honra de assistir a montagem, né? A minha família ela acabou indo um pouquinho antes e foi extremamente importante olhar e acompanhá-los vendo a exposição. Então, para mim foi muito positivo. Falar em família, essas duas exposições, elas falam da sua família, né? As duas exposições textos que a Andrea fez individualmente até agora foram exposições autobiográficas. É uma coisa assim que, acompanhando o processo construtivo, criativo dela, eu observei que ela fala, ela é uma pessoa mais calada, né? Assim, nas lives até é bem surpreendente, é bem aquela coisa da professora que tem a oratória, mas a Andréa é uma pessoa que ela é de falar menos. No entanto, a arte ajuda muito a expandir, né, todo esse sentimento, essa vontade que ela tem de falar as coisas de outra maneira. Então, quando eu comecei a observar as primeiras obras dela, todas elas eram com títulos italianos. Os nomes eles tinham origem em italiano, porque ela tem uma origem italiana pelo lado da mãe e tem a origem árabe pelo lado do pai. Então, essa primeira exposição que fizemos no MAL, que eu vou contextualizar para poder depois a gente compreender melhor a exposição que vai ser essa exposição virtual, que é a exposição Costurando Histórias. Então, a exposição Arte Têxtil, que aconteceu no MALC em julho de 2019, que já era uma produção, já existia essa produção toda no acervo da Andrea, Sim. ela foi uma produção em que ela contou a história da família materna, a família italiana dela, né? Onde ela falava de refugiados, onde ela falava de cidades italianas, onde ela falava sobre os matrimônios, sobre as amizades, num contexto totalmente têxtil, mas num contexto totalmente autobiográfico. Né? Então foi uma exposição muito bonita. E aí, a partir dessa exposição, foi se desenhando a exposição Costurando Histórias. Como é que a Andrea tem o processo criativo dela? Ela trabalha na arte igual ela trabalha na arquitetura. Então, na maioria das vezes, as obras dela, ela tem uma construção assim, em desenhos, em maquetes, digitalizado, né? Então, assim, como o arquiteto trabalha com os ambientes no seu projeto arquitetônico. Então, essa exposição, Costurando Histórias, ela já existia totalmente na questão visual, vamos dizer, me ajude, André, computadorizada, né? Podemos dizer assim. Com certeza. Ela estava toda planejada, né, projetada. Logicamente que ela mudou, né, como eu falei assim,
quando eu fiz o curso, né, eu disse, eu preciso da tecelagem, né, uma identificação, um reconhecimento dela, e a tecelagem eu acho que eu ia gritar mais, falar mais com a tecelagem do que utilizando outros suportes Com já certeza. E existentes. depois do seu encontro com o TEA, você mudou a execução desse projeto. Quer dizer, o Sim, que antes seria feito num caminho que já vinha daquelas obras do arte têxtil, você mudou e entrou na tapeçaria. E daí, quando eu comecei a ver essas obras em execução, eu falei para ela, esse trabalho aqui agora é a família árabe, você só está fazendo coisas árabes. E era uma coisa tão instintiva que realmente como se viesse do inconsciente dela. E aí a gente realmente acabou drenando, e aí entra essa parte da curadoria, que é uma coisa que a gente tem um diálogo todo o tempo muito sim, grande, em que nós fomos dividindo as obras em séries, em que a gente contou um pouco da história árabe, porque já tínhamos falado da família materna, né? Então precisaríamos falar da família paterna. com E certeza. eu acho É, que isso fechou, porque depois que você fez essa exposição, é como se você tivesse terminado de escrever esse livro e depois disso você alçou voo, porque o seu trabalho, depois do Costurando Histórias, depois que você passou o pano da família no autobiográfico, tocou em vários assuntos, não muitas vezes velado, você realmente subiu no estrelato. Isso é o seu trabalho artístico, olha, ele isso é foi fala sua, evoluindo. viu? Eu não tenho nada a ver com isso. É uma coisa que é engraçado, né? Que quando eu estou contando um projeto para a Veridiana, né? Como do Costurando Histórias, e eu disse assim, eu vou utilizar peneira de pedreiro. Aí a Veridiana olhava assim, tá pirando, né? E aí quando eu começava a contar e tentava explicar, e como essa exposição ela foi montada realmente em loco, foi muito interessante ver, né, que a Veridiana, que já conhecia a história, vê ela, a obra nascer. Né, porque a obra literalmente nasceu lá, né? Quando eu tenho a obra Abrigo, em que nem eu sabia se ia funcionar, às vezes eu ia dormir e ficava pensando como é que eu ia fixar um pé direito de mais 8 metros, né? E colocar uma luz lá, e eu queria colocar as pedras, enfim, estou contando já alguns detalhes para quem vê a exposição conhece. Mas esse processo construtivo e a obra ia surgindo, e quem me acompanhou na montagem era fascinante, né? Então eu acho que é muito bom ver que eu ainda surpreendo, né, a minha curadora que está tão próximo dessas obras e conhece o projeto desde o início, porque uma coisa é certa, assim, o artista, ele quando vai se expor, né, é um processo muito delicado, né? Porque você se coloca realmente à prova, né? Então as pessoas vão olhar para você. E essa exposição Costurando Histórias, juntamente com a Arte Teste, eu me expus completamente, né? Então a Anete colocou, né, que a arte visual, no caso, é uma linguagem silenciosa. Eu, na verdade, eu acho que eu gritei para o mundo a minha história aí, né? Para quem viu essa exposição. Mas isso é muito interessante acompanhar esse processo também. Eu, como artista, vendo, encantando e surpreendendo as pessoas que acompanham dentro do processo da montagem das obras. É diferente quando a gente vê, por exemplo, as curadorias da Mona Lisa, por exemplo, a gente já conhece as obras, as telas, e é uma organização. Uma vez eu perguntei para a Veridiana como é que ela gostava também de uma montagem, né? Porque é importante que tenha esse olhar da colecionadora. E você me colocou que gostava, como se fosse você visitando a exposição, você sendo espectador, você sendo público. E eu acho que a história de curadoria, você se posicionar como público, isso é muito importante. Por isso que eu acho que você tem um papel, né? Você cabe muito bem nesse papel de curadora pelo seu olhar para a arte, viu? Então, fica aqui meu agradecimento. Tem uma pergunta da Jacinta, que na verdade eu acho que você já respondeu um pouco, mas eu vou ler. Tá? A Jacinta me mandou algumas perguntas, a Camila também me mandou, vou tentar responder aqui as perguntas, tá? Estou aqui com o meu script, vou perguntar aqui da Jacinta, ela colocou, antes de mais nada, Jacinta, obrigado pelos adjetivos, tá, que você me deu, que ela disse que eu sou uma pessoa, uma artista inquieta, estou sempre buscando inserir na minha arte técnicas, novos materiais, como foi na arte texto, dentro da arte texto, e ela pergunta como é que foi fazer essa curadoria para você da exposição Costurando Histórias.
Parte eu acho que eu até já entrei nesse mérito, né? Mas o que aconteceu é isso. Já existia todo um projeto das obras, muitas delas até com títulos, né? Eram sentimentos que você tinha em relação a histórias da sua vida, da sua família, memórias afetivas que você trazia da sua avó, que é nascida no Egito, né? Assim, a gente viajou, foi para o Egito e foi uma viagem assim que foi muito marcante, né? É uma viagem na história da humanidade, mas era uma viagem na história do tempo da Andrea. Então, ela voltou com todas essas coisas e isso não pode ser verbalizado de alguma maneira, né? Então, ela foi reintroduzindo isso no trabalho e quando vimos que esse trabalho de tapeçaria estava vindo falando de geometria, falando da própria arquitetura, Uhum. falando da engenharia, né? Dentro de um contexto em que o árabe está muito presente, como a própria tapeçaria, misturando um pouco com a questão dos imigrantes e o café que você acabou abordando, que é um objeto frequente, né? Ele como um material artístico, ele está sempre presente no seu trabalho, né? Então, nós realmente, assim, foi uma coisa como se a gente estivesse passando e aquilo aconteceu. Não deu muito tempo, não, porque quando ela foi chamada pelo Museu da Indústria, ela achava que ela ia apresentar o arte têxtil, né? Que já tinha saído no mal, que então eles se interessaram por uma outra coisa. Então a gente teve 6 semanas para colocar em prática o que já existia, né? Então foi tudo muito intenso. A gente viveu aquelas 6 semanas intensamente a formação dessa exposição, né? Que já existia no papel, no computador, né? Olha, para mim como artista, sair da zona de conforto é muito bom também, né? Então, o que foi aconteceu foi isso. Na montagem dessa exposição, eu saí totalmente da minha zona de conforto, porque uma coisa é apresentar o que eu já sabia, que já tinha um olhar crítico por muitos, né? Então, de repente, eu entrei com uma exposição totalmente nova. Quem acompanhou, né, as visitas mediadas presenciais, viu que eu não fazia as visitas mediadas. E olha que eu adoro fazer visita mediada. Eu adoro fazer das Mona Lisa, o arte texto eu fiz, mas nessa em específico eu não consegui. Quem fez foi a Veridiana, né? Em um parênteses aqui, que todos os textos curatoriais são da Veridiana também, e na narração do vídeo da exposição, a primeira etapa todo dela, então textos e narração é da Veridiana, tá? Até assim a coisa. Eu gosto muito de escrever, né? Sou mais de escrever do que de falar. E foi tudo ao mesmo tempo. Enquanto a Andréa preparava as obras, eu aproveitava para fazer as entrevistas. Cada obra que ela estava executando, eu pedia para ela falar: o que é essa obra para você? O que significa, né? E ali ela ia me mostrando assim um sentimento tão grande pelo que ela estava fazendo que quando ela terminava de falar, eu escrevia o texto. Era uma coisa tudo assim automática, imediata, e apertando só o botãozinho e tudo ficando pronto. Então, assim, quando alguma coisa me toca a ponto de eu conseguir escrever, é porque eu sei que rolou a paixão ali, não tem jeito, é sucesso total. Se eu conseguir escrever, eu já quero até para mim. Então, o trabalho realmente dessa exposição, eu considero assim fenomenal, pelo modo que ela aconteceu, de uma forma magnífica. Eu acho que você merecia ter botado tudo isso para fora, né? Tem uma obra muito bonita, que é uma obra em que você faz uma homenagem ao seu pai, né? Que você não conheceu, né? A Andrea, ela é filha póstuma. O pai dela faleceu quando a mãe dela estava grávida de 2 meses, né? Então, realmente é uma filha que não teve pai, né? Mas essa história ela colocou, ela transformou em arte, assim, ela fez terapia com essa obra, né? A obra concreta. Então, são coisas, assim, realmente emocionantes, assim, cativantes, que são sensíveis, que a gente realmente convida vocês para assistir a essa exposição virtual, Andréa. Tem a querida Lu Morgado está perguntando se é virtual essa exposição, depois você explica Sim, de novo, vou né? explicar direitinho. A exposição é virtual, tá? Para mim é uma novidade, assim, nesse momento em que a gente tem que se manter em isolamento, distanciamento.
Mas assim, quando o SESC me convidou para esse movimento, né, que é o hashtag Tudo em Casa Fé Comércio, me pedindo para apresentar o projeto que estava lá no SESC, que é uma exposição que eu espero que depois eu consiga apresentar lá em Juazeiro também presencialmente, né? E aí quando surgiu essa da exposição, e agora, né? Que era impossível remontar a exposição, né? Como eu falei, tem um pé direito de 8 metros, espaço, iluminação. E aí eu fui atrás dos meus registros. E eu tinha uma série de fotos, tanto minhas como da Veri, e alguns filmes que eu fiz para que essa exposição ficasse guardada na memória. Então, assim, são vídeos feitos para mim, né? Então, são vídeos caseiros, são fotos, mas essa exposição virtual é um convite a uma exposição, a visita mediada à minha exposição, certo? Para acessar. E quando terminar a live, então a live é para a gente falar um pouco sobre esse processo, né? E para conversar. E quando terminar, eu vou postar, tá? E nessa exposição, a gente vai falar das obras, né? Mostrar o contexto, vai falar das obras, a obra concreta que a Veridiana já falou, que é a respeito do meu pai, o abrigo, a série tapeçaria na contemporaneidade, e por aí vai, retirantes. E eu vou apresentar 3 obras novas, tá? Então, são 3 obras que eu faço posterior. Na verdade, as histórias continuam sendo costuradas, né? Então, essas histórias, elas não ficam estanques. Então, por isso que eu quis acrescentar essas obras, eu não mostrei, ninguém conhece essas obras, só quem conhece é a minha curadora. E as obras são Case-se Comigo, a outra é Acorde Coração e Desenlace, tá? Então, aguentem um pouquinho quem já conhece a exposição, porque mais para o final, né, na verdade são 3 obras, e são 3 obras que para mim, como a Veridiana falou, eu comecei a tecelagem manual para o Costurando Histórias, né? Só que depois as minhas obras elas começaram a ganhar mais corpo. Foi uma coisa que dentro do têxtil, né, você se aceitar como artista têxtil contemporânea, às vezes não é tão fácil, né? Por quê? Porque o têxtil é considerado por muitos, né, se a gente olhar para o próprio Bauhaus dentro da história, como uma arte menor. E muito pelo contrário, tá? Já vou até responder a pergunta da Jacinta, em que ela me perguntou, né, como é que eu via na contemporaneidade a valorização da arte têxtil. O têxtil, sim, está cada vez mais sendo valorizado, está tendo esse resgate do têxtil como arte contemporânea, né? Você vai nos maiores centros, né, culturais, você vê que as galerias sempre têm um artista têxtil, estão os artistas têxteis nas vitrines, existem, começam a surgir galerias de arte têxtil contemporânea também, estão nos melhores museus, né? Então o texto ele está voltando a esse resgate. E eu acho que eu nunca vou esquecer, eu estava em São Paulo e o Alexandre Ebert, meu mestre, né, ele me chamou para uma conversa e eu não tinha consciência do passo que eu tinha tomado como uma artista contemporânea, como arquiteta, que vinha da pintura, de ter assumido uma exposição com o título Arte Têxtil. Eu agradeço demais essa conversa, fica reverberando até hoje, né, desse papel. Enfim, eu acho que são coisas que a gente às vezes não tem a consciência que está fazendo, ou tem esse acesso consciente coletivo, né, e muitas vezes a gente nem percebe que acessou. A outra questão que a Veridiana colocou, né, da fazer terapia com a arte, eu não faço arte para fazer terapia, né? Assim, eu não faço com essa intenção. Mas o fazer artístico, ele é um fazer muito solitário. O fazer artístico é um diálogo muito grande, né, com a obra. O fazer artístico, ele é uma meditação, é uma reflexão, é acessar inconscientes. Então, por mais que não seja a minha intenção de fazer a terapia, é inevitável, né? Como eu sempre digo, fazer artístico, o meu, logicamente, que tem outras pessoas que não são, né? Eu falo sempre do que eu posso ter desse meu olhar para a minha produção. É um fazer artístico extremamente solitário, extremamente. Enfim,
E eu acho que vou responder uma outra pergunta também da Jacinta. Jacinta, eu espero ter respondido a sua, mas a terceira pergunta dela foi a segunda, eu acho, enfim. Pegar aqui na minha pesca. Pronto, essa daqui é importante que eu vou falar com minha ligação com o bordado, tá? Já a Cinta coloca como muitos artistas como Goya, os mais atuais, dentro do modernismo brasileiro, como Iberê Camargo, faziam arte e texto, mas faziam em termos, né, para ela. Faziam os desenhos e as artes eram executadas por artesãos. Por que que eu decidi fazer as mesmas, eu mesmo fazer as artes e por que eu não deleguei essa função para os artesãos ou para outras pessoas? Jacinta, isso tem muito a ver com o meu descoberta dentro. Ah, Francilene vai ficar salvo assim, viu? Se eu não responder a todo mundo, é porque às vezes passa, eu não me toco. Mas vamos voltar lá para o bordado, né? Eu, quando foi em 2017, eu comecei a escutar muito dizendo: você tem um processo executivo muito rápido, muito acelerado, né? E faça mais devagar, mais lentamente. E eu tentei várias técnicas. Tentei ir para a gravura fazer mais lento, tentei fazer a pintura mais lento. Até gosto, às vezes, da pintura, uma pintura mais calma. Hoje, né, eu consigo parar. Só que a gravura não funcionou e outros não funcionava. Eu não conseguia obter o resultado que eu queria dentro de uma explosão de sentimentos, né, que desse diálogo com os suportes. E aí eu resolvi que eu queria aprender a bordar. Porque eu via as pessoas bordando tão calmas, devagar, né? Então, eu queria tornar o meu processo mais lento. E aí eu fui ter uma aula de bordado. Tive uma aula de 2 horas e minha professora, ela ficou achando que eu ia voltar e tudo que eu aprendi em 2 horas, eu cheguei em casa, comecei a bordar e a querer bordar, desconstruindo o que eu tinha aprendido. Eu já queria desconstruir tudo. Então, minhas obras partem para uma Andréa só quis desconstrução. saber quais os pontos que existiam, como é que pegava na agulha, quais eram os tipos de linha, para depois fazer tudo ao contrário. Mais ou menos por aí. E aí eu queria desconstruir. Só que como o bordado, ele me acalmou. Né? Então, ele fez com que o meu processo fosse mais lento, esse diálogo fosse uma conversa mais ao pé do ouvido, né? Fosse uma conversa menos explosiva. Eu não precisava mais da explosão. Às vezes é bom, né? Dentro da arte, às vezes eu ainda venho um pouco isso. E aí, justamente nisso que eu não consigo imaginar outra pessoa fazer as minhas peças. Porque por mais que eu tenha um planejamento, eu sempre vou começar uma obra, eu sei o que é que eu quero, eu sei a intenção, eu defino paletas, quem me acompanha sabe que eu sempre coloco lá paleta, né, paleta definida, defino linhas, tudo, mas é um diálogo, né? O ponto que eu vou utilizar é um diálogo, né? Assim, é uma conversa, o tecido vai falando. E o TA, ele tem uma coisa muito interessante, né? Porque o TA, você tem o passado, né? Que quando você vai produzindo, você vai enrolando e você não vê. Você foca no presente. Então, tudo que você está produzindo é presente. Você está olhando, você vê ali 35 centímetros mais ou menos presente. E tem o futuro, que você já está pensando o que é que o presente vai reverberar com ele, né? Então, tudo isso é importante, né? É como a vida, né? Tudo que a gente faz reverbera depois no futuro. Então, eu preciso desse lentamente, né? Eu acho Ah, que uma outra coisa também que você precisa, por isso que eu não consigo imaginar o seu trabalho não sendo feito pelo seu próprio manual, é a sua relação, a relação que você tem com os materiais, né? Os materiais de execução. Né? No começo, a Andrea tinha uma dificuldade muito grande de apenas pintar uma tela. Nunca foi suficiente para ela fazer um desenho ou fazer uma pintura. Né? Sempre existiu assim, ela sempre travou uma luta, ela aceitava os erros, parece até que gostava mais dos erros do que daquela coisa que ela estava comandando. Então teve um momento que ela começou a furar a tela, rasgar a tela, cortar a tela, depois ela começou a costurar, costurava às vezes, outras vezes não, costurava com carinho, outras vezes costurava com cicatrizes, né? Então ela teve muito essa coisa de também utilizar matérias, né? Utilizar materiais têxteis para fazer matérias sobre a tela, numa situação em que ela gostava de pôr a mão sobre a tela, né? Então nunca foi assim uma coisa em que ela gostou muito do intermediário, não era só o pincel, não era só a caneta, a mão tinha que estar lá.
Eu acho que quando você e o TA se encontraram, eu vou usar até uma frase que o seu mestre Alexandre Ebert falou. Realmente, ali naquele momento, você se reencontrou com o seu passado. Talvez em outra vida vocês dois tenham sido tapeceiros, bordadeiros. Não Eu sei. acho, eu acho que ali, quando você e o TA se encontraram, aí aquilo dali deu assim, um encaixe mais do que perfeito, onde você consegue fazer um trabalho. É inacreditável você imaginar o começo, é como você vê a tela e as tintas. Então, quando a gente vê os novelos de linha e vê só o tearzinho ali, você não imagina. Mostre depois aí, você separou algumas obras, né? Vou Para esses mostrar. detalhes do seu trabalho, porque às vezes aqui pelo vídeo vai ver melhor do que lá no outro. Tá, tranquilo. Essa aqui, na verdade, é uma, não sei se dá para ver, foi uma obra que eu apresentei na exposição Interseção, que foi uma curadoria minha lá no MAUC, que era uma exposição que fazia interseção entre arquitetura, o UFC e a arte também. E aí eu separei essas três obras, elas não estão na exposição, mas por que que eu coloquei ela aqui no meu cenário de hoje? Porque ela foi uma obra posterior, justamente, à exposição Costurando Histórias. E depois a obra começa a ganhar mais corpo, né? Eu vou só responder uma questão antes de mostrar as obras. Acho que foi o Paul que me perguntou sobre a areia nas obras, É, né? Na verdade, Paul, é um pouco do que a Veridiana falou, né? Eu tenho uma questão de pesquisa de materiais, eu tenho uma inquietação, eu gosto de texturas, eu gosto do efeito da luz nessas texturas, né? Eu acho que muito dessa relação direta com a arquitetura, né, dessa busca de tocar, né, de ver o material, então eu tenho esse encantamento. Então, realmente, a colocação da areia, né, isso vem, né, eu vi a exposição do Paul Klee, que o Paul Klee já utilizava isso perfeitamente, mas é muito por essa pesquisa de novos materiais. A mesma coisa quando eu comecei a colocar meus tecidos, meus panos nas minhas telas, quando eu comecei a abordar panos de limpeza, pano de chão, né? Então faz parte dessa pesquisa também. Voltando para mostrar aqui, alguém perguntou se a live vai ficar gravada. Sim, a live vai ficar gravada. Sim, quando terminar a exposição virtual estará postada. Pode ser que eu não consiga às 18 horas, porque é o tempo de gravar, mas eu já carreguei a exposição virtual, ela ficou um pouquinho pesada, o tamanho de arquivo, mas acho que vai dar tudo certo, tá? Mas eu vou mostrar, como eu disse, as obras começaram a ganhar mais corpo. Na exposição, eu fiquei muito. Quando eu fiz a série Tapeçaria na Contemporaneidade, eu utilizei molduras para colocar minhas tapeçarias, meus tecidos, as tecelagens, né? Eu acho que foi até inconscientemente. E eu olho agora para isso e escutei algumas pessoas falando, é como um processo de aceitação que aquilo sim é uma obra de arte, que aquela peça aceitar como arte, e aí eu emoldurei. E hoje eu sou totalmente liberta da moldura, né? Eu saio do suporte, minhas linhas elas caem, né? Tem as agulhas, quem conhece meu trabalho sempre tem as agulhas também. Vou apresentar essa daqui que foi lá dessa exposição Interseção. Não sei se dá para ver, né? Como eu disse, ganha mais corpo, mais cores. Essa daqui tem uma paleta barroca, os fios que choram, né? Que escorrem da obra. fios são tintas. São, né? Como disse meu querido professor Pedro Eymar. Essa daqui foi uma delas. Eu vou mostrar outra. Na E essa tapeçaria, a Andrea, ela conquistou o direito de fazer seu próprio suporte, né? Se antes ela fazia as pesquisas procurando uma origem que ela pudesse substituir no lugar de uma tela, ela só sossegou mesmo quando ela começou a fazer seu próprio tecido. e outra questão, deixa eu ver se eu acho essa danada agulha aqui, como eu falei, né? A minha assinatura nas minhas peças tecidas, né? Elas são as agulhas, né? Que também constantemente estão presentes nas minhas telas e, é, e também agora nas tecelagens manuais também, né? Então, nas obras que vêm também elas estarão lá. Outra questão, assim, queria falar um pouquinho, né, sobre como é que foi, assim, essa relação, né, desse momento que a gente está das exposições
como eu falei, exposição física, né? Eu adoro, né? Assim, morrendo de saudade para as exposições, morrendo de saudade para as aberturas, as vernissagens, as visitas mediadas, de ficar dentro das exposições quietinha no canto, quando a pessoa não sabe que eu tenho alguma relação com ela e escuta a pessoa falando, ou vejo qual é a obra que ela mais gostou, que não gostou, enfim. Ah, e aí isso aí é o que me encanta muito dentro desses processos das exposições, e eu estou morrendo de saudade. Mas aí surge que a gente precisa espalhar arte, precisa falar de arte, surgem as lives, né? E constantemente eu estou aqui para falar um pouco, aproximar o público da arte também. E surgem as exposições virtuais. Primeiro foi lá no MAUC, que é a exposição virtual Arte em Tempo de Covid, depois a revista Arte, que é a Apreciar Sem Tocar. Tem a exposição do Fórum 8 de maio, 8 de março, desculpa, 8 de maio, desculpa. 8 de maio. E são exposições coletivas, né? Que eu divido o mundo virtual com outros grandes artistas. E isso é muito interessante porque a gente sabe que essas exposições virtuais elas vão ter outros alcances, né? Limites geográficos não existem dentro do meio virtual, porém o brilho nos olhos, o sorriso, o encantamento, as conversas, né? A gente não tem. Então é um desafio para mim. E aí quando surgiu, né, o convite do SESC de fazer uma exposição virtual individual, epa, agora a responsabilidade é toda minha, né? E aí, como eu disse, eu fui atrás já voltar de estudar, de ver como é essa questão de edição de vídeos, que foi um grande desafio, né? Mas a gente tem que fazer tudo e se virar e gravar. Enfim, a gente precisa disso, né? E, como eu disse, trago essa exposição para que possam ver e apreciar também um pouco dela. Mas eu e a Veridiana, a gente estava com algumas exposições também em cartaz quando tudo parou, né? Nesse período aí, em março, parou. Na verdade, são, se eu não me engano, sei que são 3 exposições das Mona Lisas, né? São 560 obras em cartaz, né? Em exposição, 2 em Fortaleza, na verdade são 4 exposições, desculpa, são 2 em Fortaleza, uma em Eusébio e outra em Sobral. Uma exposição minha individual, que é o Entre Linhas, na Casa Bendita, a minha casa da arte têxtil, né, também. Outra que é a arte têxtil lá na Casa de Cultura em Sobral, e a outra que eu divido a curadoria com a Veridiana, que é a exposição individual da Azuli, que é o monstro que nasce quando o amor acaba. E é outra que eu divido com a Sandra, que é a Adjetivo Feminino, e outra que é também no SESC. Esse aqui agora vai ser o meu 7º projeto com o SESC. Quando eu também fui ver, eu fiquei super feliz, né? Porque o SESC sempre contribuindo na difusão da arte, contribuindo dessa aproximação tão importante do público, né? Com as artes e os artistas. Pô, tá me perguntando se tem algum vídeo das Mona Lisas. Pô, ainda não tem. Tá em projetos, novos projetos, né? E Mas no Instagram ele encontra o vídeo de Sobral e tem muitas fotos, né? não, é verdade. Instagram, novos olhares para Mona Lisa, novos Você olhares para Mona Lisa, ele encontra. encontra tudo direitinho. Se qualquer coisa me pergunta que eu coloco lá. Então, tem o Instagram. A Jacinta está falando aqui do Shopping Benfica porque ela está lá presente. Mas, enfim, esses projetos todos vão continuar quando a gente voltar, né? Estamos começando a esquentar aqui, né? Para que a gente volte a se encontrar, a ir aos espaços expositivos e é uma possibilidade de quem não viu ver novamente ou ver, né? E conhecer as exposições, Eu vou né? até fazer um curto comentário sobre o seu trabalho que está exposto na Casa Bendita, né? Quando voltar as coisas a funcionarem, é uma exposição muito interessante, porque essa exposição da Casa Bendita, ela mostra esse processo da mudança dentro da arte têxtil
do momento que a Andrea só cortava a tela e fazia bordado na tela, que é a série Vínculos dela, até chegar na tapeçaria. Né? Então, existe assim uma exposição dessa trajetória dentro da arte têxtil. Eu convido a todos para conhecer. Na verdade, é uma exposição que ela é cronológica, apesar que as pessoas não foi essa a intenção de mostrar essa cronologia, mas é muito para mostrar também que, apesar de ser cronológica, porque ela começa ali em 2017 até 2020, que foi quando eu fiz a última obra para a exposição, mas são séries e são obras que sempre eu revisito para fazer essa série novamente. E é interessante porque eu gosto de revisitar também para ver se mudou, né? Se meu olhar mudou, se o meu percurso, né? O contexto influenciou dentro da minha produção. Até uma questão assim, o contexto do artista, ele, pelo menos como eu sempre digo, eu falo de mim, me influencia, né? Nesse período que a gente está em casa, eu tenho uma necessidade tão grande de liberdade de estar fora que minha paleta abriu, né? Vocês devem ter percebido aqui, é uma paleta mais barroca, na exposição ela vai ser uma paleta mais densa e as últimas obras elas abrem justamente porque eu não consigo me desassociar desse contexto. Até a última pergunta que a gente acabou não respondendo, né, que foi a da Camila, ela perguntando como é que é para você, né, porque muitas vezes não é difícil desassociar a imagem do artista da pessoa, né, e como é que você, com uma proximidade tão grande da pessoa, André, como é que foi fazer essa curadoria, né? Se isso facilitou, se não facilitou, e como é que foi para você fazer essa curadoria? Eu acho que facilita, né? Assim, você é um artista que é muito transparente no seu trabalho. Ele é um trabalho muito verdadeiro, muito autêntico, e você realmente é muito autoral, né? Assim, eu vejo muita arte, pesquiso muito, gosto muito, e eu não vejo o que você faz feito por outra pessoa, nem parecido. Então, eu acho que essa coisa mesmo do seu autoral, e por lhe conhecer, eu sei que ela é uma total tradução dos seus sentimentos, dos seus momentos, das suas histórias, né? Você fala que sonha com as obras Sim. muitas vezes já estão feitas aqui ou já estão desenhadas, então você tem essa relação só de já querer executá-las, né? Tanto que uma característica sua, você produz muito, né? A André produz muito, toda hora ela está fazendo, ela tem uma produção muito intensa. Né? Agora, com relação a fazer a curadoria, eu vou voltar ao que eu disse no início, né? Assim, com muito zelo, né? E com muito respeito, que é uma profissão linda, e eu me coloco nesse momento, eu tenho a liberdade de me colocar nesse lugar para fazer as suas exposições, porque faço uma curadoria afetiva, porque gosto das suas obras, porque identifico a linguagem delas, é muito fácil para mim. Como apreciadora, eu consigo ver essa vertente da organização e da montagem da exposição. É uma coisa que também acontece facilmente com as Mona Lisas, né? Quando eu Uhum. adquiro mais uma Mona Lisa, eu já sei onde ela vai entrar, como ela vai ficar, já vai se imaginando assim, as exposições elas já acontecem muito antes de serem lançadas. E a outra exposição que eu também fiz a curadoria, que fiz com você, que é a curadoria da Azuli, é uma curadoria que me remete ao mesmo sentimento que você. Eu sou uma colecionadora dessa artista Azuli, né? Talvez a Uhum. maior colecionadora dela. E a minha relação com a obra dela é uma relação realmente de reconhecer essa história, essa trajetória, essa evolução. Então, eu tomo a liberdade de aceitar a insígnia de curadora com muito orgulho. E é muito fácil fazer sua curadoria. Que maravilha, né? Nesse momento de discografia, principalmente, né? Eu digo que é um momento muito mágico das exposições, que é quase um balé, né? Quando a gente está montando, porque as obras elas dialogam entre si, né? Elas conversam entre si, né? Por mais que a coisa já vá mais ou menos esquematizada, mas quando chega no local, eu digo que a própria energia do local, ela chama, né? Os espaços, os ângulos de visões, né? Enfim,
O Paul também fez uma pergunta anterior aqui, como é que era, não sei se foi para mim, Paul, ou se foi para Veridiana, mas como é que era trabalhar para outros artistas, né, também em colaboração com outros artistas. Se foi para mim, eu vou lhe responder que trabalhar com outros artistas é sempre um grande desafio, né? Eu ah, quando eu faço parte de um coletivo, que é o Coletivo em Gráfica, e é muito interessante esse coletivo, porque são 5 pessoas completamente diferentes, né? E quando a gente vai montar uma exposição, ou quando a gente fez o projeto de gravação, as personalidades se afloram, mas ao mesmo tempo a gente precisa respeitar o limite do outro, o espaço do outro, né? Então, da mesma maneira quando você vai trabalhar com outro artista e é, é, é preciso ter isso, né? É o respeito, é o cuidado, né? Então, sempre que você possa ir até um certo limite, né? E quando não deixa de ser um espaço de negociação também, né? Então, eu acho que dentro da arte, como em qualquer lugar, a gente precisa sempre ter esse respeito, né? Como também respeito da curadoria, porque para um artista, às vezes, ele escuta o curador falar algo, né? E às vezes não é o que você tinha pensado inicialmente, mas voltou, viu? Doutor, Pensado inicialmente, e você precisa ter aceitar um outro olhar também, né? Então, isso é muito importante. Eu acho que, voltando só para, por exemplo, para a curadoria da Azul, eu acho que eu e a Veridiana deixamos ela um pouco desconstruída, né? Quando a gente realmente mostrou e expôs ela, mas isso aí para uma outra exposição, depois a nós gente pode. deixamos nossa amiga chocada quando nós mostramos o que era o trabalho dela. Ela não esperava. É, E aí é isso, né? Uma curadoria bem feita, ela mostra outros olhares para você. Eu sempre digo, fazer curadoria é cuidar, né? É cuidar da exposição, cuidar do artista, cuidar da obra, né? E sair um pouco, às vezes, do que você tá, daquela zona realmente de conforto, e às vezes o trabalho, às vezes não, muitas vezes o trabalho ele cresce, né? Então, por isso que é tão importante esse papel, e o artista precisa realmente. Aí, quando eu chamo a Veridiana para fazer o meu trabalho, né, de curadoria, eu acho que eu tenho sempre uma relação muito afetiva mesmo com as obras, né, e eu acho que só uma pessoa que tivesse uma relação afetiva, né, conseguiria entender e compreender o meu trabalho. Por isso que, para mim, é tão importante, né, então, que fique aí claro. A gente ainda tem tempo? Como é que tá aí? Temos 8 minutos. Vou terminar um pouquinho antes, tá? Mas pode falar. Não, só porque, assim, sobre essas duas exposições que falamos individualmente aqui, que foi Arte Têxtil e o Costurando Histórias, né? Na Costurando Histórias, ela lhe remeteu a sentimentos individualmente muito mais fortes. Eu me lembro que no Malc, você fazia as visitas mediadas, né? Você fazia questão de falar, se empolgava mostrando as obras, mas na Costurando Histórias, que foi apresentada fisicamente no Museu da Indústria, você não conseguiu fazer as visitas mediadas, né? Não, não Eu tive... conseguia. Por quê? Eu acho que mexeu, né? Abriu a caixinha de Pandora, então às vezes é mais difícil. E eu gosto muito de ficar, de observar, né? Então, como foi uma exposição totalmente inédita, totalmente, né? Assim, observar o outro, né? Você estar de fora, não me colocar como sendo artista, eu estar de fora, me fazia ter um olhar até mais crítico para o que eu tinha produzido. Então, eu acho que como eu me expus demais nessa exposição, então para mim era mais confortável. Tanto que nessa exposição eu levei o TA. Enquanto a Veridiana fazia a visita mediada, eu ficava tecendo no meu diálogo silencioso, porque era uma zona de conforto para mim. Mas eu ficava de ouvidos, né? Tentava captar, né? Eu ficava em silêncio para tentar captar o que as pessoas estavam dizendo. E também para deixar as pessoas mais confortáveis, inclusive para não gostarem. Né? Porque a arte, ela provoca sentimentos, inclusive de não gostar. Então, eu deixava ela mais livre, né? Assim,
Mas acho que é muito mais por me sentir mais confortável de ouvir outra pessoa falar sobre mim do que eu ter que falar sobre mim. Então, Respondeu? vamos convidar a todos, né? Uma exposição autobiográfica, né? Uma exposição de arte têxtil. Sim. É a explosão da tapeçaria, do tear, da tecelagem para a Andréa, né? E convido a todos para embarcar aí nessa viagem. Então, quando terminar, eu vou salvar a live, né? E posteriormente eu vou colocar o vídeo. Lembrando que é um vídeo, é uma exposição virtual, não foi planejada, foram vídeos, né? Como eu disse, são vídeos caseiros, são vídeos para que ficasse como registro da minha memória, mas eu resolvi contar essa história para vocês, né? Com os textos curatoriais da Veridiana, ele vai ficar aqui no meu feed. É, Pode não ser logo em seguida, pode ser que demore um pouquinho, mas já já fica lançado. E para quem já viu a exposição, nos últimos minutos ficam as 3 obras inéditas, né? E façam Feitas na comentários. quarentena, feitas no isolamento, né? Totalmente no isolamento, né? Eu tô vendo aqui as vizinhas, eu tô aqui no prédio, né, fazendo as obras e assim, Tem muita faço gente querida aqui hoje. Um beijo, pessoal. Obrigada pelo demais. carinho. Sempre. Fazer live eu digo que é uma grande conversa, né? E essa conversa é muito, muito boa para quem está com saudade. Sandra, estou com saudade da rua, sim, Sandra. Mas fica esse gostinho, né, da gente se encontrar. Então, eu vou encerrar aqui. Aguardem, façam comentários, digam o que é que acharam depois, porque para o artista isso é muito importante também, tá? Beijos. Um beijo, obrigada, Thelminha. Beijo todo mundo. Vou, Obrigada. vou encerrar e salvar.